Hoje temos mais uma conferência da série Cronos, História da Ciência, Técnica e Saúde, e eu sou o professor Gildo Magalhães, eu coordeno esse grupo dentro do Instituto de Estudos Avançados e também dirijo o Centro de História da Ciência da USP. E hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o artista plástico, bastante conhecido, Walter Miranda, que tem uma grande quantidade de exposições no Brasil, no exterior, com prêmios pela sua participação. É professor de História da Arte e de Técnicas Artísticas e lecionou no Liceu de Artes e Ofícios. Tem atuado intensamente nessa área cultural, ministrando palestras e oficinas em diversas instituições. Foi curador também de exposições de arte, junto à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e também fora do Estado, e presidiu a Associação Profissional de Artistas Plásticos de São Paulo. O Walter vai nos apresentar hoje, com mais detalhe, uma história e uma apreciação do famoso desenho do homem vitruviano, feito pelo Leonardo da Vinci, e que depois foi muito utilizado nos mais diversos contextos de arte, de história, propaganda e tantos outros. Então, estamos agora passando a palavra para o Walter. Ok, bom dia, pessoal. Eu quero agradecer ao Instituto de Estudos Avançados da USP pela oportunidade de falar sobre um tema que eu gosto muito e agradecer em especial o professor Gildo Magalhães pelo convite, que muito me honra, porque o professor Gildo, para mim, é uma pessoa muito especial. Então, o fato dele me convidar me deixa muito feliz. Então, vamos começar a falar da palestra. Então, falar sobre o Leonardo da Vinci, para mim, é muito prazeroso. O desenho em si é um desenho pequeno. O tamanho dele é um pouco maior do que um papel sulfite tamanho A4. Mas a importância é enorme. Da mesma forma que as pessoas, quando vão visitar a Mona Lisa no Louvre, muitas delas se decepcionam por causa do tamanho. Mas a grandiosidade não está na questão dimensional, né, física, e sim no impacto visual, simbólico que essas imagens apresentam. É o caso, então, do homem vitruviano também. A palestra vai estar cheia de textos, mas eu não vou me dedicar a eles para poder obedecer o tempo que eu preciso para responder ao desempenho da palestra. De maneira que eu vou simplesmente controlar meu tempo aqui, para não abusar de vocês, e vou deixar o texto para que quem quiser consultar a posteriori vai ter essa possibilidade. Bom, a história do desenho do homem vitruviano passa por várias etapas da história da humanidade, né? E ela tem correlação com as proporções do ser humano, interpretações cosmológicas do sagrado. O homem sempre teve uma necessidade de se representar como criação de Deus, né, à sua imagem e semelhança. E isso foi representado ao longo de toda a história por artistas, por filósofos, teólogos, arquitetos e assim por diante. Eles passaram ao tempo a associar essa ideia com o micro e o macrocosmo, e vão gerar uma questão que vai ser discutida com relação à harmonia visual universal, né, que o ser humano tem de si mesmo, e isso é reforçado principalmente no Renascimento com o resgate do ser humano como foco do universo e não mais apenas uma partilha desse. Né? O desenho do homem vitruviano, então, é simplesmente a culminação de um conceito, de uma ideia, né, que se origina entre os filósofos gregos, né, e vai ser incorporado por Vitrúvio, que é um arquiteto, que a gente vai falar dele, que é a desculpa para se chegar nesse desenho. Bom,
Os primeiros filósofos que vão discutir a questão do ser humano dentro do mundo sensorial, usando os seus sentidos dentro desse mundo material, né, são 5, que seriam Tales, Anaximenes, Pitágoras, Heráclito e Platão. Platão é o que vai ter uma influência maior, porque nos textos que ele escreve, ele descreve o corpo humano, né, como e a alma do ser humano, né, em relação ao mundo material, ao universo que a gente vive, e o universo para ele é uma coisa autossuficiente, é esférico, e a esfera para os gregos tinha uma conexão muito sagrada, porque qualquer ponto que você tocasse na esfera sempre estaria equidistante ao centro. Bom, de acordo com Platão, né, o universo, né, é algo que comporta o uno e as pequenas partes, né? O uno e os pequenos vão se referir ao homem, né, que vai estar inserido nesse macro mundo, nesse macrocosmo, sendo criado por Deus. Para ele, o homem é uma parte do microcosmo inserida no macro e ele é mortal. E a alma do homem, que está inserida no macrocosmo também, ela é, sim, uma imortal, é imortal, e o homem faz parte dessa alma. Ok. Eu vou deixar a tela só um pouquinho para que, quando for ficar na hora, vai estar natural para as pessoas lerem, mas um filósofo romano que tem uma certa importância na origem dessa questão macrocósmica é o Cícero. Ele escreve, num dos textos dele, o sonho de um soldado romano que está no norte da África, o nome dele é Cipião. Ele simplesmente sonha com a visita de 2 antepassados que vão descrever para eles como que o universo é formado por meio de esferas concêntricas, né, em que a Terra estaria imóvel no centro dessa Terra, e aí as outras esferas maiores vão compor a Lua, o Sol, estrelas e tudo mais, né? Então, na esfera terrestre, o ser humano seria um tipo de Deus, porém mortal, né? E a alma do ser humano ela será proveniente dessa esfera celestial que é imortal. Bom, com o tempo, essas explicações que vão ganhando forma, elas vão sendo simplificadas, e o homem passa a pensar a esfera para representação no plano bidimensional como um círculo, e, obviamente, então a esfera vai ser, o macrocosmo deixa de ser uma esfera especificamente e passa a ser também um círculo. E, nesse sentido, formas geométricas, por exemplo, como o quadrado, que tem muita correlação com as obras que o ser humano faz no mundo que a gente vive, então o quadrado estaria relacionado com o microcosmo, né? Ou seja, o círculo vai representar o divino e o quadrado vai representar o material, o humano, né? Essas analogias vão ser incorporadas pela cultura romana e medieval, vai ter uma vida que chega até mesmo ao século XVI, quando a visão mecanicista advinda de Galileu, de Newton, vai conseguir reverter esse processo todo. O ser humano gosta muito de padrões, de padronizar, porque isso facilita a compreensão do mundo, né? E na questão de proporções do corpo humano, o primeiro que a gente tem conhecimento que gera um padrão é Policleto. Ele era um escultor grego que vai tirar uma série de medidas do corpo humano baseado em uma das falanges do dedo, de um dos dedos. Então, ele vai pegar essa falange, vai usar como uma referência para saber quantas vezes ela cabe na mão, quantas vezes a mão vai caber no braço, e assim sucessivamente. Nós não temos o texto original dele, mas a gente sabe da proposta dele por conta de textos posteriores baseados no original que ele escreveu. Bom, aqui nós temos 2 esculturas, né, que são romanas, cópias de esculturas gregas, porque nós não temos esculturas gregas, e elas são baseadas no cânone de Policleto, porque ele chamou de cânon o sistema de medidas. Uma das cópias é um Doríforo segurando uma lança. Doríforo é um lanceiro, e Diadúmeno, que foi um atleta vencedor de uma competição, e ele então está colocando o diadema, ou seja, a coroa de louros na cabeça.
esse tipo de escultura, com essas proporções, vai ter uma grande influência na cultura romana, como a gente vai ver mais para frente. Vamos falar de Vitrúvio, que é o homem que gera todas essas questões. Ele era um engenheiro militar, um arquiteto, trabalhava para o Júlio César durante as campanhas militares, construindo pontes, construindo máquinas de guerra, arrumando sistemas de deslocamento de toda a tropa. E ele era um cidadão que pertencia a uma ordem especial romana, chamada Ordo Apparitorum, que recebia um salário diretamente do Império, né? Quando ele se aposenta, o Júlio César já estava morto, ele se aposenta e vai prestar serviço para o César Augusto, participando na reconstrução de Roma, como a gente vai ver rapidinho logo em seguida. Bom, Augusto, né, o imperador Augusto, é um cara importante nessa situação por uma conotação curiosa que acontece com ele. Ele vai herdar, né, o império, né, como herdeiro de Júlio César. Ele vai ganhar aquela guerra contra Marco Antônio e a Cleópatra. Ele volta, restaura o poderio militar romano, que naquela época estava enfraquecido, e vai reconstruir Roma, que estava uma cidade completamente poluída, cheia de pessoas, confusa, e ele faz uma reconstrução impressionante, inclusive com a ajuda do Vitrúvio, como a gente vai explicar mais à frente. O Otávio tem uma curiosidade aqui, eu poderia dizer que ele é um primeiro representante de um Photoshop tridimensional, porque ele era baixinho, manco, banguela, fraco, cheio de manchas, porque teve várias doenças durante a vida, mas à medida que ele foi recuperando o Império Romano, a cada região que ele ia conquistando, ele ia mandando colocar uma escultura dele nas medidas proporcionais do Policleto. Então, aqui nós temos uma escultura dele, é uma das esculturas que sobreviveu, né, usando as proporções ideais, né, e que não batiam com a realidade que ele representava de fato. Bom, o Vitrúvio vai trabalhar, então, ele inclusive vai escrever um tratado sobre arquitetura, e uma das razões que ele escreve é porque ele acha que o salário que ele ganha como aposentado não é suficiente. Então, ele vai prestar serviços para o imperador Augusto, né, e escreve um tratado chamado Arquitetura Libre Decem, que são 10 volumes, onde ele faz uma exposição de várias técnicas e características arquitetônicas passadas, e vai usar essas características como exemplo do que ele considera como perfeito para se construir um templo ou qualquer outra construção humana. Então, ele defende a situação de que todo prédio tem que seguir as proporções humanas, né? Ele defende isso com muita força e ele põe no livro que o homem, sendo um reflexo da ordem celestial, ele tem que servir de exemplo para as construções humanas. Então, ele não consegue entender e aceitar que qualquer templo, qualquer construção naquela época deixasse de representar as proporções humanas. Então, ele vai pegar vai medir as proporções dos templos que ele considera perfeitos e vai conseguir, com isso, estabelecer um código de proporção para a altura, a largura dos objetos, baseado na questão do corpo humano. Ele é interessante porque ele então vai analisar, vai estudar o corpo humano, e vai descrever, ele não desenha, ele apenas descreve, né, o que ele considera um homem de boa compreensão, e vai descrever essa figura como o homo ad quadratum e ad circulum. Por que ad quadratum e ad circulum? Porque, bom, aqui nós temos as proporções, eu vou passar rápido esse texto, quem quiser vai poder ler depois, porque tem muita matéria para se colocar e dá para se consultar sem problema nenhum. Bom, voltando à questão do homo quadratum, né, e homo circulum, ad circulum, o homo ad quadratum é aquele perfeito, quando ele abrir os braços, a largura dos braços dele tem que ser a mesma da altura dele. Da mesma maneira que o homo ad circulum tem que ser um homem, uma pessoa que, quando deitado ao chão e abrir os braços e as pernas, fique numa figura inscrita dentro de um círculo perfeitamente.
né? E o umbigo, nesse caso, vai ser o centro do círculo. Qual a importância do umbigo e o centro do círculo? É uma questão bem não material, mas simbólica, de uma ligação entre o ser humano microcosmo com o macrocosmo, que seria representado pelo círculo nesse caso. Um dos elementos que vai reforçar um pouco essa ideia, um pouco não bastante, é Ptolomeu, quando ele cria o sistema geocêntrico, e ele vai começar a trabalhar com várias esferas concêntricas, da mesma forma que o Cícero descreve no sonho de Cipião. Então, você vai ter várias esferas concêntricas se afastando do centro, e cada esfera estaria nos corpos celestes lá. Platão passa a ser um pouco esquecido e vai ser recuperado apenas por volta do século III, por volta do ano 200, por Plotino, que vai defender as ideias platônicas e, ao mesmo tempo, vai dizer que existe um ser supremo, né, um ser que abrange o todo, né, e que todo o restante, todos nós somos reflexos dessa parte. Não sei se vocês começam a perceber uma coligação com um conceito religioso que vai preponderar mais para frente. Outro cidadão, outro filósofo interessante é o Ambrósio, que era um funcionário do governo romano, né, que a gente conhece pela primeira vez o sonho de Cipião por conta do Ambrósio, porque nessa época os textos do Cícero já haviam sido perdidos. O Ambrósio se torna um filósofo muito conhecido e influente, então o sonho de Cipião passa a ser usado para essa representação da esfera celestial, da esfera cósmica, que corrobora a questão do micro e do macrocosmo, né? Os romanos copiavam bastante as esculturas, os monumentos gregos, mas também copiavam os textos e estudavam os textos gregos, né? Isso gerou um hábito que, quando houve a cristianização do Império, também os monges passaram a copiar textos antigos, né, para ser usado dentro da filosofia deles, da teologia deles. Eles copiavam qualquer texto, mesmo quando não servissem, né? Então, os textos de Platão, Cícero, Plotino e outros vão ser divulgados, muitas vezes até sem um conhecimento muito apurado sobre o que estava sendo copiado. Mas, até porque às vezes quem copiava não conhecia, não sabia o idioma grego e estava copiando o que ele estava vendo apenas, né? Mas o Tratado de Virtúvio, mesmo que nessa época não tivesse uma conotação teológica, ele também foi copiado, né? E aí o que vai acontecer é o seguinte: os primeiros relatos que nós encontramos hoje do texto de Vitrúvio, que é chamado Tratado de Arquitetura, vão ser encontrados na troca de correspondência de dois monges, Alcuino e Eginardo, que são dois monges que hoje nós chamaríamos de ingleses, né? Inclusive, o Alcuino escreve uma Bíblia, né? Essa Bíblia vai ser divulgada um pouco, e ele também manuscreve o texto de Vitrúvio, e vai divulgar isso. Aqui nós temos a primeira página do manuscrito mais antigo, que nós temos, que está na biblioteca do Museu Britânico. Bom, aí o que vai acontecer? Os católicos, os cristãos, começam a usar o tratamento que o Vitrúvio deu para o Augusto, porque o Augusto dedica o Tratado de Arquitetura para o Augusto. Quando o Vitrúvio faz isso, e as pessoas começam a entender o que ele estava fazendo, eles começam a perceber uma simbologia, né, porque ele praticamente compara o Augusto com um ser supremo. E então os monges cristãos começam a usar esse tipo de apresentação para eles, no interesse de divulgar a filosofia cristã dentro de uma coisa mais ampla e integrada com o macrocosmo, né? Um dos primeiros que vai usar esse tipo de situação é o Agostinho de Hipona. O Isidoro de Sevilha também tem uma importância muito grande, Selfrido e Beda. Vou falar deles rapidinho. O Santo Agostinho, ele inclusive faz uma divulgação do que ele considera como proporções perfeitas, onde ele diz que a largura do corpo visto de frente tem que corresponder a 1/6 da altura, né? E se o corpo estiver de lado, a medida da caixa torácica entre o peito e as costas vai
ter que valer 10 partes. Para ele, essa é a proporção perfeita. Isidoro de Sevilha é um filósofo, um teólogo muito importante na história ocidental, inclusive. Ele escreve uma enciclopédia, que é um compêndio de livros antigos, que ele leu bastante, estudou bastante. Ele vai estudar todos esses manuscritos que ele encontra e vai escrever um compêndio, né? E a maioria das bibliotecas daquela região vão fazer cópias desse compêndio e vão distribuir por toda a Europa, né? E o Isidoro, ele tem uma importância muito grande, até como uma espécie de governador, porque ele consegue administrar muito bem o ambiente, a cidade, onde ele está, onde ele se encontra. Uma das curiosidades que pode se falar da importância dele ainda hoje em dia é que ele é o inventor do ponto e da vírgula, para você ter uma pontuação quando tem a leitura ou a escritura de um texto qualquer. Selfried é outro teólogo importante na história do Vitrúvio, porque ele vai propagar o conceito de imagem e semelhança nos seus manuscritos. E esses manuscritos vão ser propagados por toda a igreja, por toda a Europa medieval. Tanto que na página inicial do Novo Testamento ele escreve a Bíblia, né? Você vê uma imagem que é interessante, porque já começa a ter uma correlação com o Vitrúvio, no sentido do círculo e do quadrado, embora aqui nós estejamos vendo um retângulo. Mas você vê, então, no centro Jesus, que seria o macrocosmo, dentro do círculo, os 4 cantos seriam o microcosmo, né, representado por 4 apóstolos. Tá? Nessa época, a simbologia do macro, do micro, já estava totalmente assimilada pela teologia cristã, né? E esse Códice Amiatinus, que é uma Bíblia escrita em latim vulgar, né, é o manuscrito mais antigo que a gente tem de uma Bíblia. Beda é um aluno do Selfrido, que também tem uma importância muito grande, tanto que ele é chamado de Beda o Venerável, e vai escrever vários manuscritos também, vai levar suas opiniões sobre o micro e o macrocosmo para toda a Europa, vai ser extremamente respeitado e é canonizado e chamado de Doutor Anglorum, para vocês terem uma ideia da importância religiosa dele, né? Ele escreve um tratado de Natura Rerum, que é sobre a natureza das coisas, em que ali a gente vê uma representação também do micro e do macrocosmo, constituído por esferas celestes, onde a gente vê a Terra no centro, a gente vê, então, as outras esferas representadas pelos planetas, Saturno, Marte, Sol, Vênus e as estrelas, e no centro você vê que a Terra está dividida em 3 continentes, né, que eram os continentes que se conhecia até então. Obviamente que isso para eles tem uma conotação também com a trilogia Deus, Pai e o Espírito Filho e Espírito Santo. Tá? Os árabes também vão ter uma influência muito grande nessa questão vitruviana, porque, bom, por volta de 800, os árabes vão ter o que a gente chama hoje em dia de Idade do Ouro. Eles vão resgatar vários textos gregos, vão conseguir disseminar isso pela Europa, na medida que eles vão conquistando territórios no sul da Europa, e vão ter uma influência muito grande, até porque havia uma confraria chamada Irmãos da Pureza. Essa confraria era uma confraria secreta, poucos sabiam quem participava, e eles escreviam e distribuíam os escritos deles para todos os interessados ou para várias entidades culturais da época, e isso se disseminou também pela Europa, quando eles chegaram até nós. Um outro cidadão interessante, né, é um bispo alemão chamado Salomon von Constanz, que vai fazer um desenho, ele faz novamente um glossário, ele estuda todos os textos antigos, como eu vinha falando, isso ainda é uma tradição, né, e esse texto vai servir depois de fonte de inspiração para muita gente, tanto que ele é do século IX ou X, e por volta do século XII, nós temos um livro, né, com 22 ilustrações que foram acrescentadas num texto que foi copiado dele.
E ali você vê várias explicações médicas, anatômicas, métodos de tratamento, e também a questão do micro e do macrocosmo e das proporções. Então, ele tem um desenho que fica famosíssimo, que vai ter uma grande influência também nos mosteiros católicos, que é esse desenho aqui, onde tem Jesus no centro, com uma aura, né? Daí vai advir aquelas questões, aquelas ilustrações, aqueles quadros que a gente vê da Idade Média e da Renascença, em que os santos têm uma aura, uma auréola, melhor dizendo, né? Então, nós temos na cabeça saindo raios de luz que vão chegar até a esfera celestial, né? E sendo que alguns elementos da cabeça humana vão estar correlacionados, conectados com Júpiter, com o Sol, com a Lua, né? E assim por diante, né? E os 4 cantos vão representar os 4 elementos, que é uma teoria desenvolvida pelos gregos, os 4 elementos da natureza, que são a terra, a água, o fogo e o ar. Esse desenho também influencia bastante os monges católicos. Bom, quando a gente chega no século XI e XII, a gente tem uma mulher que é uma mulher fantástica, chamada Hildegard de Bingen. Ela foi uma monja, madre superiora de um mosteiro, e ela tinha algumas visões desde criança, e ela escondia essas visões. Mas quando ela completa 42 anos, ela recebe uma outra visão, onde ela se vê comprometida a divulgar o que ela vê. Essas visões sempre foram associadas, né, a um conteúdo simbólico que corroborava a doutrina cristã, mas só que de uma maneira heterodoxa, como a gente vai ver. E ela era muito respeitada. Ela recebia vários teólogos da Europa, visitavam o mosteiro dela para fazer consultas, ela escrevia, aconselhava ao Papa, ela era realmente muito interessante, uma mulher fantástica, e que fazia pregações, viajava pelas cidades fazendo pregações e tal. Ela ficou muito mais conhecida nos últimos 60 anos por conta de uma redescoberta, e textos dela foram traduzidos, várias teses e livros têm sido escritos sobre ela, por conta da heterodoxia que ela tinha de ensinamentos. Ela ensinava conceitos de saúde, conceitos de comportamento, e fazia tudo isso de uma maneira que convencia os homens, mesmo numa sociedade machista como aquela. Ela foi tão importante para a Igreja Católica que, em 2012, o Papa Bento XVI a canonizou. Ela escreveu vários livros, nós temos aqui alguns deles, eu vou falar rapidamente apenas de 2, o primeiro, que é o Cívias, e o segundo, que é o Divinoro Operum. E também, assim, muito rápido. O primeiro, no livro mais famoso, que é o Cívias, você vê uma relação, ela falando de uma visão que ela teve, apresentando o macro e o microcosmo interligados por uma chama de Deus. Então, se vocês observarem aqui, nós temos a chama de Deus, né, interligando, cobrindo, né, o universo micro, tá, né? Então, Deus está rodeando tudo, seria o macro, né? E o ovo divino, onde estão estrelas, planetas, terra, luz, as trevas e tudo mais, né? E nos 4 cantos, os próprios elementos que eu mencionei anteriormente. Eu gosto de apresentar essa imagem porque ela, se vocês observarem, tem uma correlação que não é erótica, mas ela tem uma boa visualização da vagina feminina. Ora, isso para aquela época, para ser respeitado e entendido, porque a mulher era extremamente respeitada mesmo. Ela tem um desenho interessante onde ela mostra, né, as esferas cósmicas e o homem que ela considera divino, porque ela defende muito, ela fala muito da questão humana como um ser divino, fantástico, representante de Deus. Então, se nós observarmos nesse desenho, nós temos Deus lá no topo, com uma cabeça do mundo, o espírito humano logo abaixo, envolvendo o humano, né? Se você observar, a esfera está toda envolvida pela forma do espírito humano, e o ser humano visto como uma manifestação de beleza, de amor, no centro do círculo, né? Esse desenho foi muito explorado, muito divulgado, e certamente tem uma influência do Vitrúvio, e certamente também tem uma influência não só da Vinci, mas de vários outros estudiosos dos desenhos dela e do Vitrúvio. Aqui nós temos um outro desenho muito parecido com aquele,
em que nós temos o homem também no centro, né? Nós temos os quatro cantos, o macrocosmo dos ventos, né? O microcosmo de quatro humores, que também é uma teoria grega, né? Que começa com Aristóteles, passa por Galeno, Hipócrates, e é difundida por Isidoro de Sevilha, e os quatro elementos corporais que já estão anotados ali. Outro filósofo importante é Alain de Lille, que é um teólogo francês, que era tão influente que era chamado de doutor universalis, dado ao conhecimento, à erudição que ele tinha do conhecimento de todo o que já havia sido escrito e defendido como ideias, né? E ele escrevia sempre por formas de poema. Todos os textos dele são poemas para você ler e explicando as teorias dele, né? Nele ele vai explicar, então, que Deus é o grande arquiteto do universo, né? E que todas as coisas são dádivas desse Deus e são encontradas nas qualidades humanas, né? Então, a grandeza do microcosmo, né, é observada também no microcosmo representado pelo ser humano. A história da esfera celestial, ela fica recorrente mesmo quando ela é só circular por apresentação no plano bidimensional. Então, Sacro Bosco é um outro teólogo, professor, filósofo, que vai divulgar essa questão das esferas celestiais, e ele coloca, ainda baseado no Ptolomeu, as esferas, sendo que nós temos a Terra no centro, e aí vai ter os elementos, ar, fogo, e cada esfera vai ter uma explicação. Esse livro foi tão importante que ele teve mais de 300 edições impressas a partir do século XV, ou seja, quando veio o advento da imprensa, esse livro, esse texto, ainda era extremamente importante e teve várias e várias edições de impressões aí. Tanto que uma das páginas do Tratado da Esfera, você vê o que hoje é chamado de esfera armilar. Então, é uma esfera tridimensional, onde a Terra está no centro, com todos os demais elementos no seu entorno, e os quatro cantos, de novo, representando a questão quadrática vitruviana, né? Essa influência tamanha que eu ousei colocar aqui duas esferas celestiais colocadas num texto de Fra Mauro, que é um monge músico, vai gerar uma família de músicos que vai ficar por algumas gerações com bastante importância, mas se vocês observarem, vocês têm dois desenhos da esfera armilar, em que um deles, a Terra é o centro do universo, e Jesus estaria crucificado numa outra figura. Para vocês terem uma ideia de quão importante, qual a influência que isso teve em Leonardo, eu apresento aqui um desenho do Leonardo da Vinci, em que ele está desenhando uma esfera armilar através de um perspectógrafo. Isso era comum nos ateliês, desenhar a esfera armilar. Outro filósofo que vai ter uma certa importância é o Thomas de Cantimplé. Se vocês observarem, ele apresenta uma concepção ligeiramente diferente, completamente plana da esfera celestial, onde na base nós temos a Terra, o mundo que a gente vive, certo? Logo em seguida nós temos a composição da esfera celestial do fogo, da Lua, e assim sucessivamente com os planetas que se conheciam naquela época. Severino Cellini é outro pintor, é um pintor, na verdade, muito importante, porque ele escreve um tratado que apresenta técnicas artísticas, formas de criar material artístico, de fazer pincéis, fabricar tintas e tudo mais. E num dos capítulos, ele fala da questão do corpo humano, da teoria do corpo humano. Então, aqui, essa é uma das páginas desse livro. Na sequência, eu coloquei uma pequena tradução do texto dele, onde ele começa, não vou ler o texto inteiro, mas observe que antes de prosseguir, irei torná-lo familiarizado com as proporções de um homem, omitir as de uma mulher, porque não existe nenhuma perfeitamente proporcionada. Primeiro, como eu disse antes, o rosto é dividido em três partes, a saber, a testa, uma, o nariz, outra, e o nariz ao queixo, outra, e assim sucessivamente. Bom, não vou ler todo o texto, ele vai ficar à disposição depois no site da USP, então quem quiser pode decifrá-lo.
Vale comentar uma questão interessante, que esse livro foi descoberto recentemente, no século XIX, e ele vai ser traduzido para o inglês e muitas partes, e uma parte específica do texto vai ser sempre omitida. E essa parte diz o seguinte: por todo o corpo existem ossos. Ele deve ter sua natureza, isto é, a vara, na medida em que é o prazer das mulheres. Seus testículos devem ser pequenos, de uma maneira linda e fresca. O homem bonito deve ser moreno e a mulher branca. Essa parte em azul, que eu coloco aqui, que eu valorizo aqui, você não encontra nos textos gregos, mas vai encontrar só no texto dele original, que foi descoberto no século XIX. Outro cidadão importante na divulgação da questão de Vitrúvio é o Pódio Bratiolino. Ele era um copiador de textos e tinha uma letra, uma caligrafia muito bonita. Ele era extremamente respeitado. Ele também foi secretário de um antipapa, que era o antipapa João XXIII. O que é um antipapa? Não é um cara que defende uma filosofia anticristã ou nada disso. Acontece que, pelo menos até o século XVI, quando havia divergência entre os cardeais para elegerem um papa, alguns deles se aventuravam a dizer que eles eram antipapa, ou seja, eles não concordavam com o papa que estava sendo eleito representando a Igreja Católica. O papa, então, esse papa vai ser excomungado, vai ser preso, ele consegue depois se resolver, ele vai morrer numa boa como cardeal. Mas o Bratiolini, quando o antipapa é excomungado, ele perde o trabalho dele. Então, o que ele faz? Ele vai para a Inglaterra, fica 5 anos lá, depois ele vai fazer uma circulação por toda a Europa, procurando em todos os mosteiros possíveis manuscritos antigos. Ele compra esses manuscritos, quando não pode comprar, ele copia os manuscritos e leva para a Europa e vai disseminar esses manuscritos para todos. Ele tem uma importância muito grande pela descoberta de vários manuscritos importantes que haviam sido perdidos. Então, por exemplo, a gente só vai ter o texto inteiro do Cícero, aquele do Sonho de Cipião, por conta do Bratiolini. Da mesma maneira, ele vai resgatar textos de Lucrécio, de Quintiliano e outros, e vai disseminar o Tratado de Arquitetura de Vitrúvio, vai distribuir isso por vários teólogos, intelectuais, artistas, todos eles vão ter acesso a esse texto do Vitrúvio e vão discutir sobre isso. Outro cidadão interessante é o Mariano Tácula, que é o apelido dele, que significa corvo, né? Que ele era um artista, engenheiro, que tinha desenhos, ele construía máquinas, à la Leonardo da Vinci. A gente vê aqueles desenhos de Da Vinci, né? Esse Tácula fazia isso já com uma antecedência de coisas muito interessantes. Ele vai escrever 2 tratados sobre motores e sobre máquinas, né? Os tratados dele vão ser copiados e copiados e copiados, e vão ser perdidos depois de um tempo, mas são redescobertos de 60, mas já se sabia que eles existiam por conta dos textos mencionando o Tácula. Eu menciono bastante ele por conta de um dos desenhos que ele coloca no The Machines, que é o homem vitruviano na concepção dele. Então ele coloca um homem dentro de um círculo e um quadrado, né? Ali seria o microcosmo, o macrocosmo é o que está fora, nós vemos lá um compasso, um pêndulo, né? um plumo, melhor dizendo, e um esquadro, e esses 3 elementos são os elementos que Deus, na teoria dele, na visão dele, usaria para construir o universo, construir o mundo. Né? Então, se vocês observarem aqui embaixo, nós temos um texto escrito que a tradução é a seguinte: ele, de quem nada está escondido, me criou. E tenho em mim todas as medidas, tanto do que é celestial acima, quanto do que é terreno e infernal. E aquele que se entende, entende muito. Vocês veem que tem uma correlação total com Vitrúvio. Leão Battista Alberti é outro que tem uma importância na disseminação de Vitrúvio, embora ele tenha uma grande importância também para os artistas. Ele era um arquiteto, um escritor, um pintor, e vai escrever um tratado, né, também sobre escultura, chamada de Edificatória Libre Decem, ou seja, é uma arte de construir em 10 volumes, que tem uma correlação com os 10 volumes do Tratado de Arquitetura do Vitrúvio.
né? Mas ele não é uma cópia do Vitrúvio. Por que não é uma cópia? O Vitrúvio está relatando elementos anteriores, né? Ele usa monumentos, templos anteriores para defender a tese dele. Já o Alberti não. O Alberti já começa a fornecer instrumentação, fornecer ideias, fornecer teses de como é que as construções devem ser feitas. Tá? Então, ele se baseia no Vitrúvio, mas não copia o Vitrúvio. Numa das obras que ele escreve, que é sobre a escultura, ele coloca lá um sistema de medidas que ele mesmo faz, que ele faz o seguinte: ele defende a ideia de corpo, que o corpo humano ele tem altura, 6 medidas de pés na altura. Essa concepção de 6 medidas de pé vai ser usada por muitos artistas e filósofos a partir depois dele, né? Então, essa sexta parte, se for dividida em 10, vai equivaler a 1 polegada. E se eu dividir novamente essa polegada em 10 partes, vou ter o que ele chamava de minuta. E essa minuta seria usada para medir todas as partes do corpo humano em todas as correlações. Ele cria um sistema de tabelas, que eu não vou incluir aqui, que é muito complicado e termina sendo muito pouco usado, inclusive pelos artistas, dada a complicação de ficar dividindo essas divisões todas aí. Ok. Filarete é outro cidadão interessante, que é um arquiteto, um engenheiro e é um escultor também. Tem várias esculturas dele na Europa ainda hoje, né? Filarete não é o nome dele, e é um apelido dado pelo Lorenzo Ghiberti, que quer dizer amante da virtude, porque ele era um defensor das ideias vitruvianas, com muita ênfase, né? Tanto que ele vai trabalhar para Ludovico Sforza, antes de Leonardo ainda, ele é anterior a Leonardo, e ele é tão respeitado que o Ludovico Sforza pede para ele criar uma cidade ideal. Ele, então, vai basear essa cidade ideal nos conceitos vitruvianos. Então, ele coloca 2 quadrados colocados de maneira perpendicular um ao outro, formando uma estrela, e esses 2 quadrados que formam a estrela vão estar inscritos em um círculo. Então, para ele, dentro desses quadrados é que estaria a representação da distribuição de todos os elementos de uma cidade, fossem eles seguindo as linhas dos quadrados, fossem eles seguindo as linhas do circular, ou sendo colocado lá dentro do círculo interno, né? Ele vai associar, então, que a arquitetura humana tem que ter uma correlação divina com o corpo humano, para que haja uma representação perfeita de Adão, que era o homem que ele considerava perfeito por ter sido criado por Deus, à imagem e semelhança dele. Nós vamos agora entrar falar do Francesco Giorgio, que é um arquiteto muito importante, inclusive para o Leonardo, como nós vamos ver logo em seguida, e ele também era engenheiro militar. Ele construiu dezenas de fortificações para vários reis, monarcas, para várias cidades, com pontas estelares para poder se defender e atacar melhor, e assim por diante. Ele vai traduzir o Tratado da Arquitetura do Vitrúvio para o italiano. Esse tratado vai ser divulgado, vai ser copiado e distribuído para tudo quanto é filósofo, teólogo, artista, intelectual. Uma cópia chega às mãos do Leonardo, e Leonardo, então, vai ter possibilidade de estudar o Tratado de Vitrúvio de uma maneira mais fácil de ser entendida, porque ele dominava pouco o latim, e no italiano ele conseguia melhor, né? Bom, no tratado, o Francesco também defende as ideias vitruvianas, né, e diz que o homem, sendo a criatura mais perfeita de toda a obra de Deus, né, ele tem que ser referência métrica para qualquer obra humana. Tá? E esse tratado vai ser passado para todos, ele só vai ser impresso mesmo em 1841, né, com o nome de Tratado de Arquitetura Civil e Militar. Mas os manuscritos dele já haviam sido copiados e já haviam sido usados por vários arquitetos durante muito tempo. Uma das páginas do manuscrito dele, ele coloca a questão, vocês veem aqui os 6 pés, então ele coloca 3 pés aqui como se fosse a medida do corpo humano da altura, você vê algumas divisões para representar a cabeça. Nós temos aqui a descrição delas, mas eu vou adiantar um pouco, porque se vocês quiserem, depois vocês leem o texto com mais calma na internet.
Aqui nós temos um esboço de um estudo que ele fez da planta baixa de uma igreja, como é que ela deveria ser construída para respeitar a ideia, as proporções do corpo humano. Aqui nós temos um outro estudo dele, também correlacionando o corpo humano com telhado, com teto, né, com os ombros, dentro de uma estrutura geométrica que poderia respeitar as proporções humanas e, consequentemente, as proporções celestiais. Aqui temos alguns estudos dele também, que tem a ver com a questão vitruviana e com a questão de construção de templos, igrejas e outras construções, né? Ele vai escrever um tratado também de arquitetura, terminado em 1475, é de onde eu tirei alguns desses desenhos, e ele vai apresentar algumas ideias, inclusive, de detalhes das colunas dos templos, correlacionadas com a cabeça humana, da mesma forma que a proporção das colunas dos prédios também deveriam respeitar as proporções humanas. Aqui nós temos um outro estudo para um detalhe de coluna, onde você vê a base, né, da coluna respeitando a largura do pescoço, a cabeça, né, sendo a referência para você construir as ornamentações de uma construção de uma coluna. Aqui nós temos um manuscrito do Francesco, que pertencia ao Leonardo, onde o Leonardo faz uma observaçãozinha acima, colocando, porque ele fica impressionado com a figura de um corpo colunar. Então ele pega o Tratado de Francesco, que é esse aqui que está aqui escrito, manuscrito, na verdade, onde nós temos uma figurinha humana aqui representando como deveria ser proporcionada uma coluna, e o Leonardo faz uma anotaçãozinha aqui em cima a respeito dessa informação que ele achou que era interessante. Bom, chegamos então no Leonardo, que é o foco da nossa atenção, né? Ele já morava em Milão, trabalhava com Ludovico Sforza desde 1482. Ele era um cara muito curioso e tinha contato com vários filósofos intelectuais daquela época. E ele estudava bastante o Vitrúvio com um arquiteto famoso, que é o Donato Bramante. Eles iam para Pávia, que era uma cidade próxima de Milão, e lá eles estudavam vários manuscritos, porque essa cidade tinha vários manuscritos teológicos, filósofos, etc. Ele também era amigo de um matemático famoso que estava lá junto com o Ludovico Sforza em Milão, que era o Luca Pacioli, que escreve um livro chamado Divina Proportione, que o Leonardo, inclusive, faz as ilustrações. Tá? E no livro, é interessante que o Luca ele faz uma observação de que o Leonardo tinha um amigo tão amigo dele que ele era considerado como um irmão. E esse amigo, que era chamado Giacomo Andrea de Ferrara, era especialista em Vitrúvio. Inclusive, o Giacomo também tinha traduzido Vitrúvio para o italiano. Como eles participavam da corte de Ludovico, né, o Leonardo até menciona que o caderno, né, do Giacomo, depois que o Giacomo morre, estava na posse de um tal cidadão chamado Vincenzo, numa hospedaria em Milão. Ora, o que acontece aqui? O Giacomo era o amigo pessoal dele. Eles discutiam, conversavam, e o Leonardo teve acesso a esse original manuscrito do Giacomo. O Giacomo morre em 1500 porque ele era um defensor do Ludovico. Quando os franceses invadem Milão, o Giacomo fica em Milão lutando contra os franceses. Ele é preso, ele é morto, esquartejado, e as partes do corpo distribuídas pela cidade como uma forma de impressionar os milaneses que ficaram, né? Bom, em 1490, o Francesco Giorgio, que eu mencionei há pouco, já era um arquiteto famosíssimo, respeitadíssimo em toda a Europa. Ele vai ser convidado pelo Ludovico Sforza para avaliar projetos que são apresentados numa espécie de concorrência, de licitação pública, né, entre vários artistas para fazer a construção do domo da Catedral de Milão. Então, o Francesco vai para Milão, encontra o Leonardo e vai conviver com o Leonardo por um tempo. E, ao mesmo tempo que ele está convivendo com o Leonardo lá e discutindo com o Leonardo e com o Giacomo sobre Vitrúvio, o Ludovico manda o Francesco e o Leonardo para Pávia para supervisionar a obra de uma igreja
Então, os dois ficam juntos pelo menos por 10 dias em Pávia, e certamente vão discutir, vão conversar sobre a Vitrúvio, é óbvio. Francesco vai ficar apenas 10 dias lá, o Leonardo fica 30 e depois volta. Mas no tratado do Francesco, nós temos um desenho de um homem vitruviano inscrito dentro de um quadrado e de um círculo. Ora, o Leonardo teve acesso a esse livro, e é impossível que não tenha discutido nesses 10 dias, e no período anterior aos 10 dias, que conviveu com o Francesco lá em Milão, não tenha discutido isso, e o Francesco não tenha mostrado esse desenho para o Leonardo. O Giacomo, que eu comentei agora, tem uma história interessante, que é o seguinte: o texto dele foi perdido, o manuscrito, a tradução dele foi perdida. Em 86, em 1986, um arquiteto italiano vai em Ferrara, numa biblioteca, estudar manuscritos antigos, e encontra uma tradução, né, do Tratado de Arquitetura de Vitrúvio. Quando ele examina esse manuscrito, ele percebe que ele estava completo, não em 10, mas em 12 volumes. E por que em 12 volumes? Porque, além de estar traduzido, ele era ilustrado, né? Ora, esse é o primeiro manuscrito, né, ilustrado sistematicamente de Vitrúvio, né? E hoje em dia, os estudiosos acreditam que esse era o tratado do Giacomo, aquele amigo, irmão do Leonardo, né, que Leonardo teve acesso, tanto que menciona onde é que está o tratado dele. Okay? Numa das páginas do manuscrito, a gente vê esse desenho do homem vitruviano do Giacomo. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, que as tentativas de desenhar o homem vitruviano não estão acontecendo aleatoriamente, sem a presença, ou sem a participação, ou sem o conhecimento do Leonardo da Vinci. Tá? E aí, então, para resumir, o Leonardo tinha o hábito de conversar com vários intelectuais, e ele impressionava as pessoas, porque elas gostavam de conversar com ele, dada a inteligência, a genialidade dele. Ele estuda profundamente toda a teoria, né, vitruviana, discute isso com vários arquitetos, artistas, matemáticos, filósofos, né, vai fazer vários estudos, vai contestar, né, da mesma forma que o Francesco e o Filaretti, que o umbigo não é o centro do corpo humano. Se você medir a altura do umbigo com relação à altura do corpo humano, não vai bater, né? Então, muitos artistas provavelmente se atrapalharam porque não tinham como resolver essa questão do umbigo ser o centro, né, do corpo humano e, ao mesmo tempo, do círculo, né? Ele, obviamente, analisou e conversou com o Francesco e com o Giacomo, e terminou com a genialidade dele, resolvendo a questão de inserir o homem dentro da descrição feita pelo Vitrúvio, já que a gente não tem nenhum desenho de Vitrúvio, a gente só tem a descrição, e consegue, então, com isso, ter o desenho clássico de Leonardo da Vinci. Qual é a genialidade disso, além da qualidade técnica do desenho, que é uma coisa primorosa, né? A genialidade está em colocar o quadrado e o círculo na mesma base. Com isso, o que ele consegue? Ele consegue o homo quadratum, ou seja, o homem com os braços estendidos tem a mesma largura, a mesma que a altura, e quando ele coloca o homem centrado no círculo, com as pernas e braços abertos, né, ele consegue fazer com que o umbigo se encaixe no centro do círculo. Ora, então o quadrado é o mundo material e o círculo o mundo celestial. Essa completude, né, faz com que a gente perceba a genialidade, porque é um detalhe tão... Depois que a gente percebe, que a gente sabe, é um detalhe tão simples que é difícil não entender, né, como é que ninguém chegou a essa conclusão. Mas é nos detalhes simples que está a genialidade dos seres humanos, dos grandes intelectuais ao longo da história humana. Bom, Leonardo fez o desenho, alguns colegas viram, tudo mais, ele não relata, não tem, até hoje não se sabe por que Leonardo fez esse desenho, ele não se enquadra em nenhuma explicação, ele não fala, não menciona. Quando Leonardo morre, Francesco Melzi, que era um secretário dele, herda os cadernos de Leonardo. E ele era tão fascinado por Leonardo que ele mostra esses desenhos para todos os intelectuais, teólogos, filósofos, arquitetos, engenheiros
artista, todos eles, o máximo que ele puder divulgar os desenhos de Leonardo, ele divulga. Então, o primeiro relato que alguns estudiosos entendem que foi visto sobre o desenho feito por Leonardo é feito por Lomazzo, que é um pintor e escultor que seria então feito o primeiro relato da existência desse desenho. O Lomazzo é importante também porque ele escreve, da mesma maneira que o Vasari, George Vasari, uma biografia de vários artistas. Ela não é tão conhecida e não tão boa quanto a do Vasari, mas ele também fez esses estudos. Eu relacionei aqui a página onde o Vasari coloca a descrição do Leonardo da Vinci, né, dentro do tratado que ele coloca, que Idea del Tempio della Pittura. Então, é uma tradução livre que eu fiz, em amarelo, ali está escrito: Leonardo seguiu as proporções dele tão perfeitamente que escreveu vários livros em que desenhou todas as partes de um corpo. Provavelmente, o desenho de Leonardo, né, foi doado ou vendido pelos herdeiros do Francesco Melzi depois da morte dele. É possível, porque o primeiro relato que a gente tem de alguém que possui o desenho vitruviano é o arcebispo de Milão, Giuseppe Pozzo Bonelli. Ele vai doar esse desenho para um colecionador de arte que era amigo dele. Esse colecionador de arte vai bancar a primeira imagem impressa que nós temos do desenho de Leonardo da Vinci. Aqui nós temos, então, o desenho escrito. Então, esse desenho ele é copiado, desenhado, né, e gravado para fazer o livro por Carlo Giuseppe Gerli. E o livro é Disegni de Leonardo da Vinci e Sissi Sigli Originali. Ok. Outra situação curiosa é o seguinte: o De Pagavi, o cara que recebeu o livro de presente do cardeal, ele termina vendendo, ele banca a primeira impressão, depois ele vende isso para um artista, um pintor chamado Giuseppe Bossi, que é um fanático por Leonardo. Pesquisava, admirava, comprou vários desenhos de Leonardo, ele compra esse desenho, bem como outros, o De Pagavi. Em 1810, ele vai desenhar um livro onde ele publica a obra do Leonardo da Vinci. Essa obra chama Del Cenacolo de Leonardo da Vinci, e na verdade, Del Cenacolo é sobre a Santa Ceia. O que acontece? O Giuseppe, ele se sente despreparado para escrever sobre Leonardo, tamanha era a admiração dele, que ele vai fazer o seguinte: ele vai sair por várias cidades italianas pesquisando a vida e obra de Leonardo para escrever esse livro. E numa das páginas, ele vai desenhar novamente o homem vitruviano e vai descrever, vai traduzir e descrever o par e par, né, o passo a passo, todas as medidas que Leonardo coloca no texto sobre a figura vitruviana. Bom, o Giuseppe vai morrer em 1815 e os herdeiros vão vender para a Galeria dell'Accademia de Venezia esse desenho, assim como outros desenhos, né? E essa obra está, então, na Galeria de Veneza até hoje. Okay? Ele vai ficar lá na galeria desde 1822, sendo exposto para quem quisesse ver, as pessoas vão lá, veem e tal, mas só fica restrito ao conhecimento das pessoas que forem à galeria, não há nenhuma divulgação. Em 1956, o Kenneth Clark vai escrever um livro sobre o corpo humano, o livro se chama The Nude, A Study in an Ideal Form, e esse livro vira um best-seller. A partir daí, o desenho de Leonardo é que vai ganhar importância na sociedade contemporânea, como a gente entende hoje ela. Então, a cópia dessa do Kenneth Clark, né, vai ganhar vulto, vai ser usada por artistas como esse que vos fala, que está aqui apresentando vários detalhes de Vitrúvio, em várias obras que eu fiz ao longo dos 40 anos. Eu sempre estou colocando o homem vitruviano nos meus trabalhos. Mas também por publicitários, por outros artistas, essa imagem vai ser usada em camiseta, em impressão de xícaras, de pratos e tudo mais, ser vendidas em museus e assim por diante. De tal forma que hoje ela está inserida de uma maneira tão forte no contexto contemporâneo, da cultura contemporânea, que
todos, ou muita gente, a maioria das pessoas já conhecem. Aqui nós temos a primeira página da bibliografia que eu usei para fazer essa palestra. Quem quiser também pode consultar. Novamente, aquilo que eu estou dizendo. Eu passei rapidamente tudo isso, porque não daria para ler tudo aquilo que eu incluí na palestra, mas quem quiser poderá buscar essas informações depois no site da USP, em que nós estaremos, que estará sendo divulgada a palestra. Então, lá vocês poderão ver com calma, congelar a imagem, ler os textos, observar melhor as imagens e tudo mais. Então, eu paro aqui, vou deixar agora que o Gildo e as outras pessoas deem continuidade, e eu estarei aqui à disposição para perguntas. Então, paro aqui a minha palestra e fico à disposição de vocês. Muito obrigado, Walter, pela sua fascinante união entre a história da arte e a história da ciência e da técnica. Lembro àqueles que estão nos seguindo que as perguntas devem ser feitas para iearesponde@usp.br. Já vamos passar para o Walter. Então, a primeira pergunta, feita por Leonardo Lopes, é a seguinte: é sabido que tal obra de Da Vinci representa inúmeras questões simbólicas e religiosas, etc. Porém, existe alguma razão pela ausência de colaboração na obra original, ou foi intencional mesmo? Olha, Leonardo, o Da Vinci, no caso, tudo que ele fez tinha uma intenção futura. Tanto que ele queria escrever um tratado de pintura, não conseguiu, que terminou sendo escrito depois pelo Francesco Melzi, que tinha herdado todos os cadernos de desenhos do Leonardo, e então ele conseguiu fazer uma reunião do que a gente entende hoje como o Tratado da Pintura de Leonardo da Vinci, mas é uma composição feita pelo Melzi. O Leonardo, se você estudar a história do Leonardo da Vinci, dos desenhos dele, do Tácula, de outros, mesmo do Francesco Giorgi, você começa a pensar que Leonardo copiava as coisas. Na verdade, não tinha inventado nada, porque as máquinas que ele coloca lá, nos desenhos dele, também, muitas deles já tinham sido inventadas ou desenhadas. Bom, em primeiro lugar, Leonardo nunca disse que ele inventou qualquer coisa. Você não encontra um texto, pelo menos até hoje, onde que ele fala, eu criei isso, eu criei aquilo. Tudo que ele registrava era informação sobre estudos, né? Então, quando você percebe que é uma coisa dele, ele está colocando lá, eu estudei o corpo humano no hospital tal, e fiz isso, eu fiz aquilo lá. Quando ele quer escrever alguma coisa que ele viu de outros, ele só coloca, para se fazer uma máquina é preciso isso, para se fazer uma ponte é necessário assim, assado, para fazer qualquer outra coisa dessa forma. Quando ele não quer, quando ele está fazendo alguma coisa que é criação dele, ele cria obstáculos para que aquilo não seja copiado, quando for copiado, seja feito. Então, por exemplo, ele criou um robô que as pessoas levaram séculos para representar, porque havia uma inconsistência na maneira do robô se dirigir para frente ou para trás, e aquilo, de acordo com a genialidade de Leonardo, poderia ser impossível. Tanto que os estudiosos pensam que ele acreditava que era uma situação, ele fez de propósito para não ser copiado, não ser roubada a ideia dele. Com relação à questão do Vitruviano, ele simplesmente deve ter feito esse desenho sozinho, né? Ele discutiu, conversou com todos, mas ele não sentou junto com os dois, especificamente com o Giacomo e o Francesco, e vamos fazer um desenho junto. Não, o que aconteceu eles discutiam provavelmente as ideias de proporções e tudo mais, o Giacomo mostrou o desenho dele para o Leonardo, obviamente, da mesma forma que o Francesco. Mas quando ele fez esse desenho, ele estava sozinho no ateliê dele, sem ninguém, né? Então, a influência que pode ter havido é no sentido de conhecimento, né, de ideias passadas, e ele vai fazer uma coisa baseado, claro, nessas ideias todas que ele viu ao longo da história, não só desses dois, mas dos desenhos do Tácula, do Salomão,
né? Ele teve conhecimento desses desenhos também. Então, ele simplesmente está fazendo algo novo baseado numa tradição que ele havia herdado. Mas não, ele não sentou com os dois para fazer o desenho junto com eles. Ele fez o desenho sozinho, tanto que o desenho ficou perdido lá, poucas pessoas tinham acesso, e só depois que com o Francesco Melzi é que todo mundo vai conhecer o desenho do Leonardo. Tá? Só uma observação, Walter. O Leonardo Lopes, ele perguntou por que não está colorido o desenho. O desenho do Leonardo está colorido. Isso. Está colorido. Na verdade, o colorido é só do papel. Né? Era um desenho, ele não estava pensando em uma pintura. O papel está todo amarelado pelo tempo, mas não é uma pintura. Então, ele está fazendo um desenho de linhas. Ele está preocupado só com as linhas, porque a preocupação dele, no texto que você vê ao lado do desenho, tem as proporções, né, que foram, pela primeira vez, traduzidas pelo Bossi. Tá? Mas aquele era um desenho em papel, não vou dizer que era um papel branco, porque naquela época era difícil você fazer um papel branco. O papel branco que a gente tem hoje em dia na sociedade contemporânea é um papel que vai sofrer um branqueamento artificial, um branqueamento por questões químicas. Tá? Porque o papel mesmo, ele nunca vai ter, o papel de boa qualidade feito como era feito na época do Leonardo, ele não é branco. Okay? E era só um desenho com linhas. Então, por isso não tinha cores, nada disso. Ele estava preocupado apenas em traduzir as proporções do corpo humano dentro de um desenho linear. Ok? Está bem. Eu vou colocar uma pergunta minha, Walter. Ok. Você mencionou a colaboração do matemático Luca Pacioli com o Leonardo. E o Luca Pacioli escreveu um livro sobre a divina proporção, a proporção áurea. Você poderia comentar algo a respeito do homem vitruviano e a proporção divina? Posso sim. É interessante porque o desenho de Leonardo tem várias partes que batem realmente com a proporção divina, com a relação áurea, ou a seção áurea, como alguns chamam, mas não no todo. Algumas partes, elas falham. Então, Leonardo termina não associando a figura do homem vitruviano à proporção divina, do Luca Pacioli, que ele ilustrou, ele tem uns 40, 50 desenhos fantásticos nesse livro, feitos por Leonardo, né? Eles trabalharam juntos, mas ele discutia, por exemplo, ele não aceitava que o umbigo era o centro, né, do corpo humano, porque quando ele mediu, não era. Tá? Então, ele não faz uma associação de todo o corpo. Então, você vai pegar algumas associações de falanges que vão obedecer à relação áurea, vai pegar algumas relações de braço com antebraço, mas ele fica... aí é um pensamento meu, uma ideia minha, ele deve ficar um pouco intimidado, porque como nem todas as partes do corpo humano obedecem à seção áurea, acho que ele ficou meio receoso de associar uma coisa com a outra, porque a questão macrocósmica e microcósmica, na cabeça dele, era muito importante. Então, associar aquilo poderia criar uma discrepância que eu acho que ele não quis encarar. Esse é o meu raciocínio. Nada é dito sobre isso. Então, eu só penso dessa forma por conta de ter estudado a vida e obra dele. Muito obrigado. Temos uma pergunta de um aluno seu, o Elton. Ok. Tá, vamos lá. Ok. É sempre um prazer ouvir o Walter. Eu tive a honra de ter sido seu aluno e sou fã do seu trabalho, dos early works até os mais recentes. Impressionante como aprendemos com ele mesmo como leigos no assunto. Forte abraço ao artista e parabéns ao EA pela... Onde está a pergunta? Não há uma pergunta, na verdade, é só um comentário mesmo. Desculpa. Valeu, Elton. Um grande abraço. Faz tempo que a gente não se vê, hein, cara? Eu acho que vamos, então, encerrar aqui e lembrar que
esta gravação será colocada e facilitado, então, o acesso através do site do IEA e dos eventos realizados no Instituto de Estudos Avançados da USP, e será também editado, claro, e o conteúdo, então, poderá ser consultado mais tarde, e o Walter colocou no último slide, uma maneira de contactá-lo, se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode se dirigir diretamente ao Walter. Então, Walter, muito obrigado, e estaremos promovendo uma nova conferência em novembro. Isso já está também divulgado no site do IEA. Então, boa tarde, Walter. Boa tarde, Gildo. Obrigado novamente pelo convite, que, como eu disse, é uma honra muito grande ser lembrado por você para falar das coisas que eu gosto tanto. A todos que assistiram essa palestra, eu espero que tenham gostado. A equipe do EA, obrigado pelo apoio que vocês me deram. Eu me atrapalhei bastante no começo, como quem assistiu a palestra deve ter visto, mas é assim mesmo. Acho que a minha idade serve como uma boa desculpa para o assunto. Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço para todos e muito obrigado pela oportunidade.